Boa tarde a todos. Reaberta a sessão. Passo um comunicado ao conhecimento de Vossas Excelências, considerando o disposto na Resolução 8/2024, que criou a Comissão de Turismo, e de acordo com o que dispõe o artigo 30 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, esta presidência comunica o número de vagas que cabe a cada bancada ou bloco parlamentar para a composição da Comissão de Turismo, respeitada a proporcionalidade conforme representação numérica do dia 1º de fevereiro de 2023 e nos termos do parágrafo 4º do mesmo artigo, abre o prazo de até 5 sessões para que cada líder proceda à indicação dos nomes de sua representação. A distribuição de vagas se dá da seguinte maneira: PL, com 11 membros, tem direito a 2 vagas. Bloco Parlamentar Social Democrático, MDB, PSDB, com 8 membros, tem direito a 1 vaga. Bloco Parlamentar União por Santa Catarina, PTB, União e PSD, com 7 membros, tem direito a 1 vaga. Bloco Parlamentar Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, com 5 membros, tem direito a 1 vaga. Bloco Parlamentar Podemos, Novo e Republicanos, com 5 membros, tem direito a 1 vaga. E os partidos com menos de 5 membros, PP e PSOL, têm direito a indicar 1 vaga conjuntamente. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e essas terão seus encaminhamentos conforme o regimento interno. Projeto de Lei 455/2023, autoria deputado Pedrão Silvestre, institui o Sistema de Transporte Aquaviário de Passageiros, Cargas e Veículos do Estado de Santa Catarina. Projeto de Lei 70/2024, autoria deputado Márcio Machado, altera os artigos 2º e 4º da Lei 16.861 de 2015, que disciplina a admissão de pessoal por prazo determinado no âmbito do Magistério Público Estadual para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público sobre regime administrativo especial nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição da República, com a finalidade de estabelecer a obrigatoriedade de oferta de segundo professor em sala de aula para atender os estudantes com deficiência. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, quero aproveitar o ensejo para registrar a presença aqui, acompanhando o nosso plenário, e também acabamos de entregar uma homenagem aqui na sala de imprensa, em nome desta casa, que foi aprovada por unanimidade, ao pastor Roberto do Amaral, que está aqui conosco, que é presidente nacional da Igreja Maravilhas de Jesus, que completou 4 anos de mandato à frente da presidência e foi reconduzido ao posto, reeleito, e tem feito um trabalho de expressão, não só aqui no Estado, mas em todo o país também, levando as boas novas do Evangelho, acolhendo o necessitado, resgatando jovens das drogas, restaurando casamentos, famílias. Então, registrar aqui e parabenizar o pastor Roberto do Amaral, que nos acompanha aqui. Seja bem-vindo, pastor. Enquanto nós aguardamos o quórum mínimo para podermos deliberar um PLC, eu consulto, senhores deputados, quanto à sessão de quinta-feira pela manhã, qual o encaminhamento de Vossas Excelências? A realização de sessão na quinta-feira ou não realização?
Deputados que não pretendem fazer a sessão na quinta-feira, mantenham-se como se encontram, e os que querem fazer a sessão se manifestem. Não teremos sessão, então, na quinta-feira. Peço aos senhores deputados que registrem suas presenças para que possamos fazer uma verificação de quórum. Consulto os senhores líderes se podemos fazer a discussão e votação extra-pauta do PLC 12/2024 em primeiro e em segundo turno. Projeto de autoria do Governador de Estado altera o artigo 28 da Lei Complementar 668 de 2015, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Magistério Público Estadual, instituído pela Lei Complementar 1139 de 1992, e o artigo 4º da Lei 18.314 de 2021, que transforma as gratificações que mencionam em gratificações de atividade técnica e estabelece outras providências. Não havendo objeção e com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relator deputado Rony Weber, Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputado Marquito, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, peço à assessoria que abra o sistema para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Senhor presidente, para encaminhamento de voto. Para encaminhamento de voto, com a palavra o líder de governo, deputado Carlos Humberto. O governo encaminha pela aprovação, voto sim. Obrigado.
Consulto os senhores deputados se todos exerceram o seu direito de voto. Encerrada a votação, colho o resultado. 23 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado em primeiro turno. Essa presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16h28. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e essas terão seus encaminhamentos conforme o regimento interno. Projeto de Lei 152/2024, autoria do deputado Neudi Sareta, acrescenta o inciso 4º ao artigo 35 da Lei 18.674, de 2 de agosto de 2023. Projeto de Lei 258/2024, de autoria do deputado Ivan Nats, proibição do reflorestamento com pinos Eliote no território denominado Coxilha Rica. Projeto de Decreto Legislativo 1/2024, autoria do deputado Ivan Nats, suspende a execução da Lei Complementar Municipal de Bombinhas, número 185, que institui a cobrança da taxa de preservação ambiental, TPA, e da Lei número 1407 de 2014. Abro parênteses, regulamenta a taxa de preservação ambiental, TPA, fecha parênteses. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar PLC 12/2024. A autoria, governador de Estado, altera o artigo 28 da Lei Complementar 668 de 2015, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Magistério Público Estadual, instituído pela Lei Complementar número 1139 de 1992, e o artigo 4º da Lei número 18.314 de 2021, que transforma as gratificações que menciona em gratificações de atividade técnica e estabelece outras providências. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Camilo Martins, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relator deputado Vonei Weber, Comissão de Educação e Cultura, relator deputado Marquito, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, peço à assessoria que abra o sistema para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Está funcionando o negócio. Consulto os senhores deputados se todos exercerem seu direito de voto. Encerrada a votação, colho o resultado. 25 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado em segundo turno. Votação da redação final do projeto de lei 99/2021. A autoria do deputado Márcio Machado declara integrante do patrimônio cultural imaterial do Estado de Santa Catarina a Orquestra Sinfônica de Lages.
Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 398/2023, autor deputado Nilson Berlanda, altera a lei 5.704 de 1980, que dispõe sobre aquisição, alienação e utilização de bens imóveis, nos casos que especifica e estabelece outras providências. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 53/2024, autor deputado Lucas Neves, dispõe sobre a criação do selo Escola Amiga do Autista no âmbito do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 66/2024, autor deputado Mauro de Nadal, dispõe sobre a estadualização do trecho da rodovia que liga os municípios de Abdom Batista a Campos Novos. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 67/2024, autoria deputado Márcio Machado, declara de utilidade pública a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Urubici e altera o anexo único da Lei nº 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer nele constar o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 151/2024, autoria deputado Marcos Vieira. Altera o anexo único da lei 16.722 de 2015 para denominar o município de Joaçaba como a capital catarinense do Carnaval. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 161/2024, autor deputado Maurício Peixer, declara de utilidade pública o Instituto Chaves de Urubici e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 201/2024, autor deputado Márcio Machado, declara a paçoca de pinhão, prato típico serrano, integrante do patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina e altera o anexo 1º da Lei 17.565 de 2018, que consolida as leis que dispõem sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 202/2024, autor deputado Márcio Machado, declara o entreveiro de pinhão, prato típico serrano, integrante do patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina e altera o anexo 1º da lei 17.565 de 2018, que consolida as leis que dispõem sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 283/2024, autoria deputado Lucas Neves, institui o programa Turismo nas Escolas na Rede Pública Estadual de Ensino e da outras providências. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 406/2024, autoria deputado Camilo Martins, declara de utilidade pública a Associação Lagiana de Natação e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 437/2024, autoria deputado Mário Mota, declara de utilidade pública a Associação Docivida do município de Lages e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 402/2023, autoria deputado Sargento Lima, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sirenes de alerta em áreas de risco mapeadas pelos órgãos responsáveis pelo Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Márcio Machado, Comissão de Assuntos Municipais, relator deputado Napoleão Bernardes,
Comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais, relator deputado Lucas Neves, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 526/2023. Autoria mesa diretora. Institui o programa Escola do Professor, voltado para a promoção do bem-estar emocional, da saúde mental e psicológica dos professores da rede pública de ensino do Estado de Santa Catarina, com emenda supressiva. E apensado a este o projeto de lei 532 de 2023 e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatora a deputada Ana Campanholo, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Mário Mota, Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputado Mário Mota, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 184/2024. A autoria, deputado Napoleão Bernardes, altera a lei 18.335 de 2022, que institui a Bolsa Atleta de Santa Catarina para equiparar o surdo atleta aos beneficiários. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Tiago Zilli, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputada Luciane Carminati, Comissão de Esporte e Lazer, relator deputado Fernando Krelin, Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, relator deputado Dr. Vicente Caro Preso, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 207/2024, autor deputado Mário Mota, declara de utilidade pública o Instituto Comunitário Grande Florianópolis, com sede no município de Florianópolis, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputada Ana Campanholo, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatora deputada Luciane Carminati, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 234/2024, autoria deputado Neudi Sareta, declara de utilidade pública o Instituto Metropolitano para Desenvolvimento Desportivo e Social de Blumenau, e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Sérgio Guimarães, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Mário Mota, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16h41. Está encerrada a presente sessão. Havendo coro regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Consulto, senhores líderes, se podemos fazer votação em bloco da redação final das matérias que aprovamos na tarde de hoje. Não havendo objeção, em votação, redação final dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei complementar 12/2024, autor, governador de Estado. Projeto de lei 402/2023, autoria deputado Sargento Lima. Projeto de lei 526/2023,
autoria mesa diretora. Projeto de lei 184/2024, autoria deputado Napoleão Bernardes. Projeto de lei 207/2024, autoria deputado Mário Mota. Projeto de lei 234/2024, autoria deputado Neudi Sareta. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 221, autor deputado José Milton Schaeffer, solicitando ao secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde informações acerca do cadastro ambiental rural. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 763 a 765. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Antídio Lunelli. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Emerson Stein. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Marquito. Senhoras deputadas, senhores deputados, uma boa tarde a todos e todas. Eu venho aqui para a tribuna hoje para falar de uma data muito importante, que é o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e agora feriado nacional. Certamente esse parlamento tem se debruçado a muitas temáticas, nós também temos muitos diálogos aqui dentro. Mas eu quero dizer que amanhã, que é o dia 20 de novembro, será a primeira vez que teremos o feriado nacional do Dia da Consciência Negra e do Dia Nacional de Zumbi dos Palmares. A primeira vez que o Brasil altera o cotidiano dos dias úteis para refletir sobre a sua negritude. A instituição do feriado foi feita pela Lei 14.759 de 2023. Mas a data foi construída há muitos anos pelo movimento negro e oficialmente é comemorada desde 2011, quando foi instituída a Lei número 12.519, Lei Federal. Dizer que precisamos ter um feriado referente ao Dia da Consciência Negra é afirmar e reafirmar, enquanto nação, que temos a percepção e o conhecimento sobre a história do nosso país e também sobre a realidade que vivemos nos dias de hoje. Precisamos ter a compreensão de que é extremamente necessário entender os problemas e complexidades que a escravidão trouxe ao Brasil, que estão no campo da economia, do direito, do trabalho, da cultura, da saúde, enfim, em todas as instituições. No estado de Santa Catarina, 23,29% da população é negra, segundo o censo do IBGE de 2022. Porém, nessa Casa Legislativa, não temos representantes do povo negro nessas cadeiras que aqui estamos. Tivemos recentemente a presença de um mês da suplente de deputada Vanessa da Rosa do PT, que foi a primeira mulher negra a ocupar a cadeira desde Antonieta de Barros, 89 anos atrás. Os novos dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo IBGE no começo de novembro, traçam um perfil atualizado da população das favelas urbanas de Santa Catarina. A maioria das pessoas marginalizadas são mulheres, jovens e pretas ou pardas. Isso reflete um racismo que está impregnado no tecido social. Se hoje não temos parlamentares negros e negras na LESC, precisamos, nós, parlamentares não negros e negras, atuarmos também por essa parcela da população. Precisamos honrar a memória de Antonieta de Barros, colocar seu quadro na galeria das pessoas que foram presidentes desta casa,
como eu propus recentemente a Antonieta como presidente emérita. Precisamos reconhecer que o Estado de Santa Catarina também é negro, assim como também é indígena. De acordo com os dados do Tribunal de Contas do Estado, dados oficiais, a população negra compõe a população residente de todos os municípios catarinenses. E o Tribunal de Contas do Estado ainda discorre sobre a presença e a participação da população negra em políticas públicas. Mesmo assim, 83% dos nossos municípios declaram que no âmbito do Poder Executivo não tem implementado políticas voltadas à promoção da igualdade racial e ou ações antirracistas. 97% dos nossos municípios declararam ao Tribunal de Contas do Estado não possuir na sua estrutura organizacional uma unidade, área ou responsável por produzir informações necessárias ao desenvolvimento de políticas públicas de igualdade racial. 97% dos municípios. De acordo com o Atlas da Violência, os negros representam 75,7% das vítimas de homicídio e também são os maiores alvos da violência policial. O IBGE divulgou dados onde os maiores afetados pela crise gerada pela pandemia foram os negros e negras do nosso país. E sobre essa consciência que este feriado do 20 de novembro trata, o Estado de Santa Catarina precisa fazer sua parte para combater esse racismo histórico construído nessas bases escravocratas que o país passa. Nosso Estado tem quilombos, muitos quilombos, que devem ser reconhecidos e titulados. No entanto, só temos um quilombo parcialmente titulado em nosso Estado de Santa Catarina. Por isso, e muito mais, foi que no dia 31 de outubro protocolei o projeto de lei que institui a Política Estadual de Saúde Integral da População Negra, motivado por pessoas negras que me pediram a atenção do mandato a essa demanda, e também motivado pelo reconhecimento de que o racismo é o principal determinante social em saúde da população negra. Fato esse reconhecido pelo próprio Ministério da Saúde brasileiro. Muito importante também é o fato de que a construção deste projeto de lei aconteceu de forma coletiva, com diversas instituições, organizações não governamentais e governamentais, conselhos, comitês e profissionais da saúde e pesquisadores que atuam na área da saúde da população negra. Também destaco a destinação de algumas emendas. Uma delas foi para a Associação Cultural Ação Zumbi, que desde 2003 dedica-se ao fomento de atividades artísticas e educativas dirigidas ao público em geral, com especial enfoque na cultura negra. E para o núcleo NUDA do CEARTE da UDESC, que beneficiou 33 projetos de artistas e grupos e coletivos artísticos catarinenses negros e indígenas. Estamos em diálogo por meio do núcleo de pessoas negros e negras do nosso mandato, do mandato que tem um núcleo constituído para fazer esse debate, essa discussão e encaminhamento dessas ações, para destinar as outras emendas e também com o mesmo intuito, visando alcançar as demandas da população no nosso estado de Santa Catarina. Quero dizer da importância de não deixarmos com que o dia 20 de novembro passe como uma data sem a reflexão necessária, especialmente nós, não negros e negras, na reflexão antirracista e especialmente instrumentalizar através daquilo que nós temos alcance e desse espaço também de privilégio que temos, o alcance da justiça social e da igualdade racial. Fundamental para esse dia 20 de novembro, essas reflexões, já que foi instituído pela primeira vez esse feriado. Quero dizer que em breve, daqui a 10 minutos, nós faremos aqui uma sessão de entrega de homenagens a destaques da população negra no nosso estado. Destaques importantes que eu quero trazer aqui e dizer da importância, como por exemplo, o Mister Santa Catarina de Beleza foi uma pessoa negra, o Moisés, que estará aqui conosco para receber. Também a Miss Santa Catarina, atualmente é uma mulher negra do nosso estado de Santa Catarina. Isso precisa garantir e por isso ela será homenageada aqui na nossa sala de imprensa. Nós também vamos homenagear pessoas
organizadoras do evento Diálogos Interinstitucionais, Questões Raciais e Segurança Pública, que foram em parceria com a CADEPOL, e nós homenagearemos importantes destaques da segurança pública catarinense do Brasil, bem como estudiosos do tema de segurança pública, na luta antirracista e na presença de negros e negras nessa luta, especialmente no nosso estado. Quero convidar os colegas deputados para acompanhar aqui na nossa sala de imprensa essa entrega, que acontecerá hoje e também acontecerá na quinta-feira, o restante das outras entregas. Então, espero e tenho certeza que na segunda-feira a gente abre também uma galeria de exposições aqui na casa, tendo em vista o mês da consciência negra, e que essa data, reforço, nos tragam reflexões, especialmente no que tange a nossa tarefa aqui, que é promover o debate, o diálogo, garantir políticas públicas e pensar isso em conjunto com os municípios e o nosso estado de Santa Catarina. Então, que dia 20 de novembro seja uma data, sim, de um feriado nacional, mas que seja aprofundada a reflexão da necessidade das lutas da justiça social e também da justiça racial. Então, muito obrigado e que a gente tenha essa ótima reflexão no dia de amanhã, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra e de Zumbi de Palmares. Obrigado. Explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra deputado Rodrigo Minotto. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a todos que nos acompanham nesse momento. Hoje eu venho falar aqui diretamente para você, cidadão catarinense, que nos acompanhe com muita tranquilidade naquilo que a gente preza pelo serviço público. A crise no SEASC. Eu quero demonstrar esse reflexo da fragilidade do governo e a necessidade de explicações sólidas à nossa sociedade. Olha as manchetes do jornal hoje, do NSC, presidente do SEASC deixa o cargo. O jornal o Globo, dá para aumentar um pouquinho a imagem? Jornal o Globo, presidente do órgão do governo de Santa Catarina, ligado à parceria milionária sem licitação com empresa recém-criada, deixa o cargo. SC em pauta de Santa Catarina, mais uma manchete, SEASC sob suspeita, a queda do presidente Moisés. Eu estou repetindo o que a imprensa está falando, não estou inventando. Mas eu quero fazer uma reflexão. Se tudo está certo, se tudo está correto, por que a necessidade de deixar o cargo? Não seria mais conveniente vir, discutir, debater, apresentar à nossa sociedade tudo o que foi feito, de certo ou de não certo? Na semana passada em Lages nós fizemos vários pedidos de informações e houve a informação de que estaria à disposição toda a direção do SEASC para prestarem os devidos esclarecimentos a esta Casa Legislativa. Eu não encontrei ninguém hoje aqui do SEASC. Ninguém. Nos últimos dias, essa situação, ela tem gerado uma série de controvérsias e principalmente após a revelação de contratações de valores vultuosos realizadas com dispensa de licitação. Deixo claro que houve o acordo, não houve desembolso, não houve pagamento, perfeito. No passado, um ex-secretário do governo também pediu para sair do cargo e aconteceu o que aconteceu. À medida que já era alvo dessas críticas, intensificou-se com o pedido de exoneração do presidente dessa instituição, o que causou uma repercussão tanto no âmbito político quanto na opinião pública.
A ausência de um processo transparente, licitatório para determinadas contratações tem sido um dos pontos mais questionados, pois em um momento em que a transparência, a boa gestão dos recursos públicos são essenciais, essas ações geram uma certa desconfiança e ampliam a sensação de impunidade. Infelizmente, nós só temos aqui o deputado Márcio Machado, da base do governo, que poderia fazer a defesa, com certeza, e a gente está aqui para ouvir. Mas nós não encontramos alguém que possa fazer esse debate de defesa contundente do governo. Quando surgem contratos ou acordos de valores expressivos feitos sem a devida licitação, a população ela tende a enxergar isso como uma brecha. Não quer dizer que vai acontecer, mas pode haver uma brecha para possíveis irregularidades. Favorecimentos ou até mesmo uma palavra muito forte, que eu não queria citar, e não estou aqui fazendo nenhum pré-julgamento, mas pode haver nesse processo situações até mesmo de corrupção. Não quero e jamais estou afirmando isso, mas começa a criar dúvida e a necessidade de esclarecer é fundamental. Não é de se esconder ou deixar o cargo como se tudo aconteceu e pronto, eu vou embora e acabou o assunto. Não, não é assim. Essa é a chave da fragilidade política que estamos vivendo nesse momento, onde percebe-se que o governo se vê acuado não apenas pelas acusações que foram colocadas pela imprensa, mas da falta da transparência, mas também pela necessidade de justificar essas ações perante a sociedade. Deputado Cadurim. Permite uma parte, claro. Deputado. Muito importante trazer esse tema aqui para a Assembleia, uma vez que nós temos o papel de fiscalização. Assim como outros órgãos públicos já estão fazendo o seu papel, esclarecendo os fatos, trazendo mais transparência e investigando o que está acontecendo, o que tem sido amplamente divulgado na mídia, tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas, é papel desta casa também participar desse processo para deixar tudo claro à comunidade. Nosso gabinete tem feito uma série de pedidos de informação a todos os órgãos envolvidos e continuaremos auxiliando tanto os órgãos públicos quanto a comunidade, a população a entender exatamente o que está acontecendo, o que aconteceu e caso haja alguma comprovação de irregularidade efetivamente que foi realizada, que se punam os culpados. Então, parabéns por trazer novamente o tema à tona. Deputado Márcio Machado. Obrigado, deputado Rodrigo. Importante, de fato, a gente apresentar para a sociedade que de nada e nenhum real saiu do governo. Muito do contrário, quando aconteceu com o governo Moisés, que foi depositado 33 milhões de reais. Esse é um procedimento no qual eu fui buscar as informações necessárias e o governo apenas apresentou, recebeu essa proposta não está autorizada, não foi pago R$1 do dinheiro público e a tramitação é uma tramitação de abertura, então há transparência, porque quando não há transparência, há por baixo dos panos, na gaveta, e não. Então foi publicado esse edital e aí esse edital foi apresentado a 3 empresas. Agora o secretário ele recuou, claro, para poder deixar tudo certo, para mostrar que não tem problema nenhum, e eu vejo que eu faria um ato da mesma forma. O outro, em relação ao SC Saúde, ele se retira, claro, porque precisa ser investigado, precisa ser analisado, mas agora o governo Jorginho Melo, nós não temos nada a temer, muito pelo contrário, tudo que for preciso nós vamos apresentar para a sociedade, porque não teve R$1 do dinheiro público sendo aplicado de forma errada e para essas empresas não teve. Então a gente não vê, agora claro que apresentou, a gente precisa apresentar para a sociedade porque são os valores altos, porque o sistema ele é
dessa maneira. Imagine você fazer uma telemedicina para o estado de Santa Catarina como um todo, e são valores de tecnologia. Então a tecnologia ela é cara, mas a gente precisa também ter esses pesos e contrapesos, e que bom que aconteceu isso, e que bom que a sociedade está podendo perceber para que a gente possa analisar e melhorar ainda mais a gestão pública. É isso que nós queremos, que a gestão pública tenha a transparência, a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a eficiência. Para quê? Para que as coisas possam seguir o seu rumo do desenvolvimento. Então, é importante sim esse esclarecimento para a sociedade e que a sociedade possa ficar tranquila que nada tem de problema nenhum. Obrigado. Eu fico feliz com o seu pronunciamento, deputado Márcio, até pela sua sabedoria e do ordenamento jurídico. E eu jamais afirmei aqui que houve qualquer tipo de desembolso do governo, deixar claro isso. Mas eu quero fazer uma pergunta. Se a imprensa não divulga isso, se isso não vem à tona e não vem a público, como é que ficaria? O contrato seria executado ou não? Por quê? Porque nem nós sabíamos disso. Ficamos sabendo através dos meios de comunicação nacional e estadual. Por isso que eu vejo que, quando surgem esses contratos de valores expressivos, feitos sem a devida licitação, a população tende a enxergar isso como uma brecha de possíveis irregularidades. Eu não estou dizendo ou afirmando que há irregularidade. Eu estou dizendo que esse tipo de comportamento de um gestor público não se adequa aos devidos princípios da administração pública. E respeito aqui profundamente quem pensa ao contrário, até porque é o direito de cada um pensar o que quer, com responsabilidade, com transparência, mas também a necessidade de justificar todas essas ações para com a sociedade. Essa saída do presidente do CIAS, que pediu a exoneração do seu cargo ontem, ela colabora ainda mais com essa instabilidade dentro do órgão. Por isso que é necessário... Mais um minuto para concluir, deputado. É necessário esclarecer, é necessário informar, é necessário apresentar a defesa, a justificativa, o contraditório. É importante dentro de um processo legislativo, um processo executivo. O que não pode é deixar um cargo e dizer está tudo resolvido. E, com certeza, na próxima semana, vai ter um debate mais profundo sobre isso. É necessário, é importante, para que a gente tire e possa dirimir qualquer dúvida sobre qualquer ato que seja feito por uma autoridade pública. Então, fica aqui esse meu registro com muita responsabilidade de mostrar o que está acontecendo. Esse é o nosso dever e a nossa obrigação. Cabe a cada um de nós, parlamentar, entender o processo, entender o que vem. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, colegas deputados, a quem nos acompanha, a pergunta que eu faço é: o que é que está acontecendo com Santa Catarina? Quando aconteceu o episódio dos respiradores, dos 33 milhões, que foi uma compra atrapalhada de empresas que enganaram vários estados desesperados por comprar respiradores, aqui foi feito um caldeirão. Essa casa fervia, era gritos, cartazes, batida na mesa, processos de impeachment. Hoje nós estamos falando em contratos sem licitação que chegam a R$1,5 bilhão de reais. São 600 milhões do contrato, deputado Marquito, até 2027 de telemedicina, feitos em abril desse ano. Que até 2027 a previsão é de chegar a 600 milhões de reais. Contrato com uma empresa do Piauí, investigada lá, de um contrato de 180 milhões de reais, que veio aqui, abriu as suas portas poucos dias antes de entregar a proposta do governo do estado. Quase 600 milhões de reais, que só foi descoberto porque a imprensa trouxe à tona, deputado Rodrigo. E
aí agora vem o segundo caso, que é o na área da educação, de uma empresa que entregou a proposta antes do chamamento público. Contrato de 956 milhões de reais, quase R$1 bilhão, de um contrato sem licitação. E tem mais contratos que estão sendo descobertos agora de empresa lá do meio oeste, que a empresa me parece tem um capital de 10 mil e os contratos poderiam chegar a 200 milhões de reais. Então é esse bolo todo que fez com que o secretário saísse, deixasse o SEASC, que o Ministério Público entrasse na investigação, que o Tribunal de Contas entrasse na investigação. E a pergunta é, o que é que a Assembleia Legislativa vai fazer? O que é que os deputados vão fazer? Contrato sem licitação de R$1,5 bilhão de reais. Deputado sendo situação, oposição, merece ou não merece uma investigação dessa casa? Merecemos ou devemos ou não apurar esses fatos e ver o que é que realmente está acontecendo? Ao que tudo indica, o governo estava se sentindo na liberdade de fazer como bem entendesse, cada contrato, cada processo licitatório ou não. Mas é muito dinheiro. Nós estamos falando de um Estado que tem uma grande capacidade de crescimento, de desenvolvimento, que tem números que são fantásticos em várias áreas, principalmente na nossa produção, na matéria-prima, no que esse Estado produz para o Brasil. Agora, não é a casa da mãe Joana para deitar e rolar e fazer do jeito que quiser. Então precisa ter uma investigação dos órgãos fiscalizadores, e esses já começaram a fazer a sua parte, Tribunal de Contas e Ministério Público. O que falta agora é a Assembleia Legislativa começar a assumir o seu papel, assumir a sua verdadeira função, começar a investigar e trazer para limpo tudo o que está acontecendo no governo do Estado de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Com a parte do deputado Marquito. Eu queria primeiro parabenizar o deputado Fabiano Daluz e também Rodrigo Minotto por trazer esse debate. Eu acho que é a casa, o parlamento, o poder legislativo, ele tem como uma das suas tarefas esse tipo de discussão, de trazer à tona aquilo que é papel nosso. Um dos papéis é a fiscalização do poder executivo. Mas mais do que isso, entender que esses casos que têm aparecido de problemas de licitação, eles atravessam um tema que é muito caro para a população catarinense, que é a questão da saúde pública. É uma questão que desde o início desse governo, do nosso mandato, é uma das principais temas da população, a dificuldade de acesso a um hospital, a fazer uma cirurgia, a marcação de uma consulta, e isso demonstra principalmente a nossa tarefa, que é poder olhar para isso e preservar o povo catarinense. A gente não pode achar que não pode fazer o debate, não pode fazer a discussão, não pode imprimir o nosso papel fundamental e essencial dessa casa, que é a fiscalização. E para isso a gente tem instrumentos aqui, a gente tem instrumentos para fazer o debate amplo com todos os colegas deputados e conseguir entender e compreender e ter as respostas para dar o retorno à população catarinense. Então quero parabenizar, quero dizer que concordo com as palavras que o deputado Fabiano Daluz colocou, o deputado Rodrigo Minotto, e a gente precisa manter esse debate vivo dentro dessa casa. Eu acho que é um papel, e eu quero dizer que contem comigo para essa tarefa de manter a discussão da nossa função, que é primordial, da fiscalização do Poder Executivo. Obrigado. Valeu. Ô, Júlio. Obrigado, deputado Marquito. Deputado Fabiano Daluz, com a palavra agora ainda em explicações pessoais, passo ao deputado Dr. Vicente Caro Preso pelo prazo de até 10 minutos. Senhor presidente, caros deputados, as pessoas que nos ouvem através dos canais da Alesc, hoje todos nós que passamos aí no Palácio Cruz de Souza vai ver uma imagem bonita do maior poeta da nossa história. Palácio Cruz de Souza é o símbolo da história, é um marco histórico no coração de Florianópolis. Pouca gente sabe que em 1888 nós tivemos a Lei 13 de abril de 88, foi promulgada a Lei Áurea,
a lei da abolição da escravatura. E muito menos gente ainda sabe, senhor presidente, que em 1883, durante a monarquia, o poeta Cruz de Souza foi nomeado promotor público de Laguna, mas ele não pôde tomar posse do cargo porque isso não interessava aos poderosos e políticos daquela época. Então, muito mais do que vitimização, nós temos que educar e fazer chegar a todos os cantos do Brasil essa grande dificuldade que o povo brasileiro tem em relação ao racismo. Racismo é uma chaga. Racismo não faz bem a ninguém. O racismo hoje é motivo de guerras. O racismo hoje é motivo de notícias terríveis que se ouvem em todos os cantos do mundo. Então, que nós possamos comemorar esse Dia Nacional de Consciência Negra de uma maneira vibrante, de uma maneira dócil, de uma maneira que faça chegar, principalmente nas crianças, nos jovens, nas pessoas que estão crescendo, esse sentimento de ter que se fazer um reparo a tudo que aconteceu durante a história, principalmente colonial do Brasil, e que ainda respinga até os dias de hoje. Senhor presidente, hoje é o Dia Nacional de Combate à Dengue. Santa Catarina enfrenta o pior surto de dengue de sua história. Portanto, é hora de todos nós agirmos, de nossas redes sociais, de todos os 40 deputados, colocar para funcionar. A dengue mata. Esse ano, mais de 340 catarinenses perderam a vida para a doença. No mesmo período, 352 mil pessoas foram infectadas. E o mosquito está onde menos esperamos e perto de nós, nos quintais das nossas casas. Pequenos descuidos, como recipientes acumulando água, podem se transformar em criadouros. E é fundamental realizar, portanto, uma limpeza regular. Não adianta dar uma olhada, uma guaribada, dizer que está tudo certo. Uma vez por ano, uma vez por mês, e principalmente agora, que está aumentando a temperatura, o calor, e a época de chuvas, é justamente agora que, inclusive, já era esperado, senhor presidente, o recrudescimento, ou seja, o aumento do caso, do número de dengue. E o verão está chegando, com isso, nós vamos ter tempos difíceis pela frente. Nós vamos ter que enfrentar uma situação que no começo do ano foi praticamente caótica. Eu me lembro, e durante a festa que aconteceu na minha cidade, Jaraguá do Sul, na Schützenfest, uma estrutura importante, um estande de tiro esportivo olímpico, lá em Jaraguá do Sul, tem 17 locais para as pessoas atirar o ar comprimido lá, para ver se acertam o alvo. Pois bem, no começo do ano, isso tudo foi transformado num grande centro de triagem da dengue, um centro de tratamento de pessoas, de hidratação, com a triagem de enfermeiros, de pessoas que acolhiam as pessoas, e de análise por parte dos médicos que ali estavam, para saber se aquelas pessoas apenas e tão somente precisavam fazer uma hidratação, se elas seguiam para casa ou se elas tinham que ser transferidas a hospitais de Jaraguá ou da região. Uma situação praticamente de guerra, uma situação realmente que algumas comunidades tiveram a clarividência e a determinação de fazer acontecer. Numa improvisação se fez uma grande melhoria para reduzir as filas dos hospitais de toda a região. Parabéns, Jaraguá do Sul, parabéns à saúde pública da região que soube enfrentar. E, portanto, muito mais
tempos difíceis agora nos esperam e nós temos que tomar conta da situação. O problema é o seguinte, que meteram terror nas vacinas e as pessoas têm uma impressão de que isso não precisa, isso é bobagem, isso aí vai matar, vai transformar em jacaré, sei lá, que diabo que querem dizer. O problema é que o índice de vacinação, principalmente das crianças, é muito abaixo daquilo que está sendo responsável, necessário. A vacina está à disposição pelo SUS. E se você for comprar, eu comprei, à época eu paguei R$ 750 por dose, hoje você não encontra por menos quase R$ 1.200 por dose de vacina. Ou seja, se você quiser, por conta, se vacinar e não entrar dentro dos grupos que são indicados pela saúde pública, você tem que pagar praticamente R$ 2.400. Eu fiz a vacina. Então é isso, gente. Nós temos que ajudar da maneira que é possível, mas colocar na cabeça das crianças e das pessoas que todo o esforço, por mínimo que seja, ele é importante para a vida das pessoas. Isso representa uma economia enorme para o município, para o Estado e para a União. Tomara que a gente, através de discursos como esse, de ações no dia a dia, das nossas redes sociais e da consciência das pessoas, acima de tudo, possamos reverter aquilo que se avizinha, que é o recrudescimento e a explosão do número de casos de dengue em Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo para deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial para sexta-feira, às 19 horas, em comemoração aos 25 anos da Central Estadual de Transplantes de Santa Catarina, SC Transplantes. Está encerrada a sessão e uma boa tarde a todos.